Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Unicast, o podcast aqui da Uninorte. E no episódio de hoje nós temos um convidado aí ilustre, né? Faz tempo que não tinha um convidado aí de fora, né? Que não é da casa. Seja muito bem-vindo, Fábio Naito. Desculpa aí se eu Obrigado. tiver pronunciando seu nome. Pode ficar à vontade, se apresenta aí, pessoal. Se Ah, tá conhecer. tranquilo. Muito obrigado, né? Sou Fábio Naito, pronunciou corretamente, né? Bom, sou pedagogo, head de educação, atualmente head de educação na Gama Academy. E estou aqui trabalhando aí principalmente na área de inovação, educação e tecnologia, né? Muito trabalhando no viés de empregabilidade, então todos os trabalhos que a gente tem feito lá na Gama é muito de acordo com as necessidades do mercado, né? É, muito próximo das universidades corporativas que agora estão em alta, né? Então a gente Legal. está participando desse movimento aí ao longo dos nossos últimos 7 anos. Legal. E com a gente também, Vander Nicásio. Por favor, se apresenta aí, pessoal. Eu sou o Wander Nicásio, né? Eu sou coordenador de regulação aqui da Uninorte agora, né, esse ano. É, eu sou analista de sistemas, de formação, né? Mas trabalho com gestão de TI faz muitos anos, né? A tá aqui hoje é por conta de um outro viés, que é a inovação, Uhum. né? Então, assim, desde 2018 comecei a trabalhar nessa área de inovação e isso fez com que eu conhecesse muita gente, né? E o Fábio, o Fábio resultou de estar aqui por conta disso, dessa conexão da Legal, inovação, né? legal. Legal. Bom, e eu, né? Seu host, Leonardo Bandeira, advogado, professor aqui da Uninorte. Vocês já estão aí já cansados de me ver aqui toda semana, né? Mas vamos lá. É, Inclusive, a gente já gravou um episódio com o Vander sobre inovação, né? Já tem aí no canal da Uninorte, então pode ficar à vontade, só procurar na nossa playlist, você vai encontrar. O Vander ele vai voltar em um episódio posterior com o Luan, a gente está planejando aí, então fica ligado. A gente está nessa linha aí de trabalhar inovação e a vida do Fábio hoje vai também agregar bastante aí nessas discussões que a gente está tentando promover aqui na Uninorte. Fábio, é o seguinte. Sempre que a gente traz alguém diferente aqui para o Norte, né, dar palestra, enfim, participar de algum evento, ele sempre vem com um objetivo, né? Uma palestra sobre um tema, enfim. E aqui no podcast a gente gosta de explorar um outro viés, né? Porque não adianta te trazer aqui para dar a palestra, que a gente dá spoiler pro pessoal, aí o pessoal não vai para a palestra. É, e também eu admito, né? Vem de uma curiosidade minha também. Eu gosto sempre de conhecer, né, a história das pessoas, de onde elas vieram, quais desafios que elas enfrentaram. Eu adoro ler biografia, é uma coisa assim que eu sou apaixonado, porque eu gosto muito de extrair esses conhecimentos, né? As vivências das pessoas, os desafios que elas enfrentaram, e eu tento trazer isso para mim. Eu digo que isso também ajuda muita gente. Fábio, de onde é que veio como é que foi a tua graduação? Assim, você fez mais de uma graduação? Como é que foi esse teu início de jornada aí? Meu início de jornada foi bem, né? Não foi tão linear assim, né? Tem um momento que, depois que eu entrei de fato na educação, deu uma estabilizada, mas no começo, assim, cara, eu sou da geração de 89, né? Então, passei pelo momento do computador vindo, os PCs, né? Aquela época que a gente colocava, né? É, aquelas capinhas do computador depois que a gente usava, Sim. as máquinas Para todas não pegar brancas poeira, para não pegar para poeira. não pegar poeira, amareladas, né? Peguei a parte da internet banda larga, né? Ainda discada, que só pelo barulhinho a gente já sabia o que Esse se. computador tinha aquele filtro assim na frente, né? Exato, né? O filtro de Para não tela, fazer mal para a vista. para não fazer mal para a vista, né? Então, eu me apaixonei por tecnologia, né? Não tinha como. E também games e tudo mais me trouxe muito nesse viés. E falando até um pouquinho antes da graduação, eu já estava muito decidido quando eu era jovem que eu queria trabalhar com tecnologia. Então fiz todo um curso técnico na área de programação, tecnologia, aprendi a programar, principalmente páginas de web, que aí depois fiz meus próprios blogs, né, tudo mais, e finalizei meu curso técnico em si. Porém, ao mesmo tempo que começou a criar isso, na área de tecnologia começou a crescer uma outra área, que era a parte de ainda muito embrionária, mas também por conta da internet, websites, a parte de publicidade digital. Hum. Então, eu acabei
eu sempre gostei de educação, mas assim, a tecnologia me pegou num viés que eu queria muito. Então, minha primeira graduação, né, não finalizei, mas eu comecei e eu escolhi fazer graduação em publicidade e propaganda, né? Legal. Então, fiz 2 anos de publicidade e propaganda, trabalhei na área de publicidade e propaganda em agências, e aí atuando na área de agências, que aí eu fiquei meio, opa, gosto da área, mas, cara, era muito pesado Cara, é batidão, publicidade. né? Cara, Nossa. 2007 é uma época onde a publicidade ainda estava crescendo, principalmente no ambiente digital, então me fez um certo mal, deu aqueles burnout, né, no momento, e eu falei, cara, acho que não é. Gostei da área, amei comunicação, mas trabalhar nessa rotina e loucura de. Esse meio não é pra mim. Não, não. Esse meio não é pra Eu mim. tenho um amigo que tá lá, foi lá pra São Paulo, era criando, Feijó, né? De Feijó ali. Foi lá também, começou a trabalhar em agência e tal, e os relatos assim que ele me conta, eu fico, minha nossa senhora, o pessoal trabalha mesmo, hein? Jesus! E ainda mais ritmo São Paulo, né? Então lá de São Paulo é tudo frenético, tudo. Se você trabalha em agência de publicidade, final de semana, muitas vezes você não tem, né? Então atendimento Parece um de pouco um contas, advogado, né? quase, né? Então é bem nesse ritmo. E aí foi quando eu parei e falei, ó, eu quero retomar uma coisa que eu sempre gostei, quis trabalhar, que era na parte de educação, né? Então dei uma parada, larguei o emprego na área de publicidade, tranquei a faculdade e atuei na área de educação, né? E aí eu escolhi a parte de pedagogia porque eu queria, assim, quero entender a educação como um todo, né? Ingressei na minha formação em pedagogia e aí na faculdade eu me encontrei muito porque graças, né, aos momentos que a gente tinha de estágio supervisionado, eu tive a oportunidade de ir para a sala de aula. E aí foi onde eu me apaixonei pela sala de aula, né? Principalmente em educação infantil, fundamental, ensino médio, a educação básica foi uma das áreas onde eu mais curti, mais peguei gosto, né? Principalmente a parte de alfabetização, é muito Pô, que prazeroso legal. trabalhar com as turmas de alfabetização. E aí, durante toda essa jornada, né, fiz todo o trabalho, atuei ainda dentro da faculdade, né, na faculdade, na secretaria, então trabalhei, fiz estágio dentro da minha própria faculdade, aprendi um pouco mais sobre a parte das burocracias de uma universidade, e também tive a oportunidade de fazer minha pesquisa, né, pelo CNPq. Então foi muito massa. Legal. Aproveitei ao máximo, Legal, né, legal. da parte de educação, nesse sentido, da universidade. A gente Pô, tava numa legal. curiosidade muito grande de saber como é que alguém de 30 e poucos anos fez pedagogia. Exatamente, Lembrando cara. que ele é um cara que gosta de tecnologia, da inovação e do processo. Como é que ele é Sinceramente. pedagogo? Cara, Quando eu disse a primeira vez Uhum. aqui, acho que 2 anos atrás, uhum, auge da pandemia, precisávamos de alguém para uma palestra e tal. Aí a gente queria uma pegada de inovação. Aí falei com um amigo meu, que a gente estava conversando hoje no almoço, né? Um amigo meu, o Vinícius. Vinícius era do Projeto Inovativo Brasil. Eu conheci ele num evento do Google em 2009. E aí o Vini disse: Ó, tem alguém da Gama Academy, que eu acho que era o diretor, era uma coisa assim. E aí ele tava com a agenda cheia e tal. E aí o pessoal não quis me deixar na mão. Eu só, tem o Fábio. O Fábio é da área de conexão. O Fábio é pedagogo. Eu gostei. Porque a gente queria alguém para falar de inovação, mas é muito difícil você achar alguém que seja da área de inovação. Existem algumas áreas, não sei Mas, se vocês têm essa impressão, Exato. mas no pedagogo, né? imaginário, né? No imaginário, assim, pedagogia, assim, já lembra, assim, uma professora, mulher, geralmente, exato, né? né? Tem esse imaginário de pedagoga. Eu acho que advogado tem muito isso também, de que não É o não advogado, né? não tem relação nenhuma com inovação, entende? Com tecnologia. Não, mas o desenho não foi nem só esse, era assim. Eu vi como uma oportunidade, e aí eu fiz o primeiro contato com o Fábio. Fábio muito solícito sempre. A gente, pessoalmente, ele não se conhecia ainda, né? Sim. Só se conheceu na internet. E aí, ó, a gente queria uma palestra para falar de educação, principalmente nesse ponto da pandemia agora. E foi uma oportunidade, lembra que a gente fez um Uhum. podcast aqui a semana retrasada, Sim. falando de inovação e tal, e principalmente dentro da universidade, né? Uhum. Como é que chega na academia. E aí é muito estranho quando você tenta colocar inovação e negócio dentro da academia, porque a academia ela tem uma resistência Sim. que é assim, Sim. parece às vezes que para o professor é feio,
esse negócio de estar ensinando alguma coisa porque o cara vai ganhar dinheiro. E é para isso que a gente ensina, né? Na prática, Sim. você quer que o cara tenha emprego, ele tem emprego, Profissão, tem que né? ter, né? Então, assim, e isso movimenta a sociedade. E, assim, para mim foi uma grande oportunidade que, assim, não sou eu, analista de sistema, falando de inovação. Porque o pessoal sempre associou inovação com a galera de TI, Tecnologia, né? né? Tecnologia, E exatamente. aí, assim, disse, não, ele é pedagogo, ele vai falar de inovação. Então, assim, ele é professor. E ele vai falar de inovação, né? Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade, e aí era uma curiosidade nossa, que disse, como é que o Fábio Não, e chegou na pedagogia? como é que eu né? cheguei? Não, e foi engraçado até no meu primeiro dia de aula, né? Porque eu, todo moleque, eu ainda sou, tenho uma, né, um visual bastante jovial, mas na época, assim, o primeiro dia de aula eu cheguei, sentei na carteira, assim, e as meninas, óbvio, né? Muitas mulheres lá na turma de pedagogia, majoritariamente mulheres, falaram, nem perguntaram se eu tava na sala certa, elas falaram, moço, engenharia na sala do lado. Aí foi o Nossa. Fábio com essa cara de asiático. Exato, É o cara, esse exatamente. cara faz cálculo. É o cara da engenharia. Oi, Ele passou levou pra de esse sala. cara e manda ele embora. Foi a primeira coisa, né? Então as meninas elas nem perguntaram, elas falaram assim: oi, aqui é a sala de pedagogia, engenharia é do lado do lado. Eu falei: não, é pedagogia mesmo. Elas, tá bom. Né? E assim, eu tinha, era eu e mais dois outros homens, né? O resto é uma turma de 50 mulheres, né? Uma turma majoritariamente de mulheres. Mas assim, da minha faixa etária, realmente, recém saído de um ensino médio, né? Eu tinha feito uma graduação 2 anos, então estava lá com os meus 19 para 20 anos, né? Eles já eram. Nossa, você começou muito cedo, muito jovem, então, né? Comecei minha faculdade, né? Comecei com 17 anos, né? Na primeira graduação, né? Não tinha nem completado direito os 18. E aí eu já ingressei e tudo mais, e já logo no primeiro ano também de faculdade, eu já ingressei na área mesmo de educação e pedagogia com estágios, né? Caramba! Realmente, é que nem a gente havia conversado naquele podcast, né? Essa relação de inovação e tecnologia, ela não é necessariamente a regra, né? E a tecnologia, ela se insere dentro das outras áreas como um meio, né? Como um facilitador, uma forma de fazer com que as coisas se desenvolvam ou de solucionar um problema, uma questão. Mas esse problema, essa questão não é da tecnologia, é da área. Né? É da área da educação, da área do direito, da área da enfermagem, da medicina. Né? E a inovação, ela vai nesse sentido. Eu acredito que iniciativas como essa são interessantes para desmistificar algumas posições, algumas coisas que eu acredito que são certas barreiras, né? Certas barreiras, principalmente na graduação. E no mercado de trabalho, quando se sai da graduação, como é que foi esse desafio depois da tua segunda graduação? Você Né? pedagogo, Cara, eu com pedagogo. cara de menino. Aí foi o meu segundo grande desafio, que eu, assim, eu quero dar aula, né? Só que assim, como é que eu vou, com a minha cara de menino, dar aula em escola de educação básica, né? Então, assim, num primeiro momento passei por algumas entrevistas em escolas, eu fui assim, cara, eu quero ser professor de ensino fundamental, ensino infantil, é isso, né? Eu quero ter esse momento, nos estágios eu amei aquele ambiente. Legal. E aí surgiu uma oportunidade, né? Eu sou lá de São Paulo, mas minha cidade natal é Guarulhos, né? Então, lá no bairro do Pimentas tinha uma escola que é Instituto Educacional Coração de Maria, no bairro do Pimentas, e surgiu a oportunidade de uma vaga, não era para professor, né? Mas assim, ó, Fábio, temos uma vaga aqui na secretaria, né? Você não tem experiência em sala de aula, então a gente não vai te colocar em sala de aula, né? Porém, né? Se surgir a oportunidade de substituição, o professor faltar, tudo mais, você vai entrando e a gente vai te treinando, né? Te dando essa oportunidade para você ter essa experiência e possivelmente assumir a aula. Então, assim, entrei na secretaria fazendo trabalho de secretaria mesmo. Então, atendendo pais, atendendo alunos, recibinhos, tudo mais. E sempre tem um professor faltando, então, assim, ó, professor de física faltou. Professor de física, tá? Ensino médio, terceiro ano. Tava com essa aula. Eu tinha, tipo, uns 3 a 5 minutos para pegar o plano de aula ou a apostila que eles estavam pra, tá, beleza? Bora pra aula. E eu me preparava em 5 minutinhos para mandar ver na aula, né? Como eu sempre gosto, assim, amava estudar
tudo mais, assim, eu não tinha tanta dificuldade em pegar até algumas aulinhas, assim, soltas, né, assim, geografia, português, matemática, então eu sempre tive essa facilidade, né, de me dar 5 minutinhos para me preparar. E aí acabou rolando. E aí, teve a oportunidade com uma professora do quinto ano, ela passou num concurso público, e aí a diretora falou para mim, ó, Fábio, você está desempenhando um bom trabalho nas turmas, né, em sala de aula, e quer assumir a turma do quinto ano? Aí eu virei o tio Fábio, né, do quinto ano, Na né, quinta série. na quinta sériezinha, então assim, era eu cuidando Primeira série. da criançada, ensinando português, matemática, história, geografia, professor titular, né? Mas acho que Sim. assim, o principal passo, assim, né? O maior desafio não era tanto com a garotada, né? Uma molecada gostava muito, né? As aulas eram super divertidas, sempre tinha uma pegada bem divertida para dar as aulas, mas o problema eram os pais, né? Porque a primeira coisa que os pais viam Tem, esse moleque tá dando aula pro meu filho, tem uma né? criança dando aula na quinta Nossa, série. Tem uma cara. criança dando aula pro meu filho. Então era bem esse Colocaram ponto. aluno pra dar aula, né? Então, assim, o meu primeiro ano foi bem de confiança, né? Porque a primeira reunião de pais, os pais me encaravam assim, eu falava, mano, quem é esse moleque e tudo Chegavam tipo, ficar mais. te testando, sei lá. Não chegaram a me testar, mas assim, o rosto, a fisionomia deles, ele Já já chegava e entregava. já entregava, né? Com os alunos era super tranquilo, né? Mas com os pais ele tinha uma desconfiança. Mas assim, depois do primeiro ano, já viram o meu trabalho, aí os outros pais das outras turmas começaram a me conhecer, eu estava mais ativo. E aí, 2, 3, 4, 5 anos foi super tranquilo de eu estar conduzindo as turmas sem problema algum. E nessa mesma escola, depois eu atuei como coordenador pedagógico também. Ah, legal, legal. Assim, teu principal desafio, então, não foi nem na sala de aula, né? Porque na sala de aula você É, era tranquilo, né? é o meu habitat. Eu Legal. falo, né? Eu amo estar em sala de aula. Pô, que legal, que legal. E como é que foi essa transição pra Gama Academy? Como é que foi lá na... Como é que é teu trabalho? Eu Cara, tenho muita foi, curiosidade de saber. foi muito maluco também, né? Como tudo assim, né? E eu acho que antes do Nath responder, tem que abrir um parênteses. Porque a Gama Academy, ela cresceu rápido Uhum, no modelo startup, Sim, uhum, na área de educação, que é um boom de 3, 4, 5 anos. Né? Então, assim, não foi em qualquer lugar, né? Não é qualquer ambiente, assim, não era um ambiente educacional de uma faculdade que abriu para ser exato. faculdade uhum, ou de uhum. um curso técnico que abriu para ser curso técnico. Eles têm uma pegada diferente, né? Exato, né? E até antes de falar um pouquinho de mim, falando um pouquinho da Gama, a Gama ela tem um caráter assim, o Guilherme Junqueira, fundador, né? Quando ele construiu e criou a primeira ação lá da Gama Academy, era para trabalhar num dos principais gaps de mercado, que é o quê? A empresa não está vendo Uhum. os possíveis candidatos, né? E os candidatos não estão totalmente preparados para aquela vaga, que é aquela desconexão que muitas vezes acaba surgindo, né? Uhum. De cursos para o mercado de trabalho. E o que colou? Foi feito um bootcamp em 5 semanas, né? Intensivos de marketing digital, desenvolvimento, design e vendas, né, que eram os 4 principais áreas do mercado digital que estavam borbulhando, Uhum. foi criado squads para que desenvolvesse e toda semana você tinha um desafio. Os mentores eram todos voluntários do mercado de trabalho, então eles traziam cases reais, Ah, legal. quem patrocinava, né, essa brincadeira, digamos assim, eram as próprias empresas, né? Então, e não era patrocínio, sei lá, toma 100 milhões, não. Cara, eu dou o meu espaço, né? Saquei. Eu consigo dar para vocês kit para os alunos conseguirem fazer essa coisa, né? Esse bootcamp. E não era pago também, né? Então era bem legal. Era uma inscrição onde você poderia se voluntariar para estar participando também com essa possibilidade. E no final você tinha o pitch de apresentação do projeto, que era para a criação de uma startup, né? Mas Uhum. quem estava lá na banca examinadora era quem mandava nas startups na época. Então, começou a rolar muitas contratações durante o bootcamp e ao término do bootcamp. Então, essa movimentação que a gente chama de education recruitment, né? Que é Uhum. educação para recrutar, é bem nesse sentido, né? Então, vamos capacitar as pessoas em um ambiente imersivo, intensivo, para que
as pessoas que vão contratar estão vendo dia a dia como é que esses futuros profissionais estão se relacionando com eles e como que eles trabalham. Então, não é um teste somente que passa pela RH, tudo mais, aquele processo básico. Não. Eu, como gestor de uma área técnica, tô vendo os desenvolvedores codando lá. Olha que legal, que massa, olha como é que eles estão fazendo. E aí eu posso, né, interferir, fazer o meu trabalho de mentoria e, às vezes, cara, ele pegou muito rápido, né, o toque que eu dei, cara, faz sentido ter uma pessoa assim na minha equipe. Então, agilizava muito, além de capacitar, nem todos eram, obviamente, contratados, mas quem saía de lá saía com uma experiência muito grande e imersiva, né? Então, essa foi a pegada da Gama, né, nesse sentido, né, estreitar, né, o caminho entre mercado e cursos. A gente estava conversando, né, no outro podcast de algumas coisas que, assim, primeiro que hoje você chega na escola, você chega na academia e ela forma um aluno para um mundo que não está mais lá, né? Sim. O mundo acabou, aquele mundo lá, daquele modelo não está mais lá. Ou seja, quando ele chega no mercado, a minha grande reviravolta da inovação veio de uma reunião que eu tive em 2018, na associação comercial aqui, e eu ouvi dos empresários aqui uma coisa assim que eu achei muito estranho, porque quando a gente fica só na academia, a gente perde esse gap do comércio fora, né? Que era, olha, a gente vai ter que se organizar, contratar profissionais de TI de outros estados, porque a gente está com muitas dependências aqui de tecnologia e não tem profissional. Só que eu fui coordenador do curso de sistemas aqui por 10 anos. E nesses 10 anos, eu sempre encontrei o aluno que formava e dizia, não tem emprego. Não tem lugar para eu trabalhar. Então, assim, é aquilo que você acabou de falar. Como pode o cara da associação estar dizendo que não tem profissional de tecnologia se a gente forma um profissional de tecnologia e ele não tem onde trabalhar? Tem alguma coisa errada nesse meio do caminho aqui que esses fios não se conectam, né? Então, acho que essa sacada foi grande. E aí, assim, trabalhar inovação nesse processo é uma cultura, né? Cultura de inovação é costume, né? O Brasil começou a evoluir para começar a ter cultura de inovação. A gente da região norte é muito atrasado quando a gente fala de cultura de inovação, né? Então, assim, ver essa oportunidade e ver que deu resultado é um formato interessante, porque, assim, põe na cabeça da gente por que eu ofereço curso XYZ se o mercado não está aquecendo para o curso XYZ, né? Qual a E lógica, por outro né? lado, eu tenho cursos, e aí a gente tem uns viés muito interessantes aqui. Por exemplo, a gente tem muito mais alunos de direito do que de tecnologia. E a gente forma muito mais alunos de direito do que aluno de tecnologia. E é um até mercado a graduação de direito, né? e até a graduação de direito ter um mercado para direito, pede profissionais com conhecimentos de tecnologia, inovação e tal, que não tem esse conhecimento. Que não é essa formação que é dada. Exato, né? Exatamente. Inclusive, todas as áreas, elas têm precisa passar por uma repaginação, né? Não necessariamente um 360, mas precisa colocar-se um pouco dentro. Um dos pontos que mais está sendo solicitado no mercado de trabalho lá, principalmente com os clientes que a gente tem, os nossos parceiros da Gama, por exemplo, na área de direito, por exemplo, cibersegurança. Eles querem trabalhar cibersegurança, LGPD e como que a gente atua isso de uma maneira organizada, né? Vai ter toda a equipe lá de que trabalha com a questão mais de jurídica, né? Mas assim, todos os funcionários têm que saber como é que funciona isso, né? Então, o que é certo, o que é errado, tudo mais. E quando eu digo de todos, é um formato interessante. A gente está dando as mentorias, eu estou dando as mentorias no programa do Sebrae agora, o Arc for Startups, e a gente está fazendo a pré-aceleração deles, né? E tem umas equipes que trabalham, que um dos projetos é na área de segurança digital e outra que a área é justamente da LGPD. E aí, quando a gente fala todos os funcionários, é assim. E aí, aquele funcionário que é esquecido, que é o cara que trabalha na limpeza, por exemplo, hoje ele é crucial no processo da LGPD. Aí o cara não entende como, né? Mas ele vê a mesa de todo mundo. Ele que tira o lixo aqui e põe no local X, né? E hoje, pela LGPD, o lixo está protegido também, né? Então, o documento que foi achado lá é responsabilidade da empresa. Então, o documento que ficou em cima da mesa, que não era para estar,
né? Então, assim, esse funcionário ele precisa ser incluído no processo da Lei Geral de Proteção de Dados e todo mundo só está pensando no advogado Aham. ou na TI, Exatamente. né? Ou o arquivo onde vai ficar guardado os dados do cliente. Muitas vezes, e o Mas não arquivo está pensando digital. no descarte, não Não, está e ele está pensando pensando no arquivo digital. Ele não está pensando nem no arquivo físico. Porque Exato. tem muita empresa que acha que a LGPD não vale para o arquivo físico. Né? É exato. só para o digital. É segurança e tecnologia. Outra coisa também que é a mais óbvia, que é contrato. Contrato. No seu contrato, você precisa ter uma cláusula falando sobre os dados dessa pessoa, né? Dessas partes desse contrato. Como é que vai ficar? Esse contrato vai ficar armazenado por quanto tempo? Como é que vai ser o processo de descarte dele? Não tem, né? Exatamente. Hoje em dia, você pensar em negócio e não pensar em contrato é impossível. Todo mundo está fazendo contrato a todo momento. Digital, físico, enfim. Desde O que é considerado comerciante. contrato? Desde o comerciante mais. Não gosto de tecnologia, eu odeio tecnologia, não uso nada de tecnologia, mas você vai ter ali um contratinho, você vai, seu advogado, você vai pegar num site que não vai conter essa cláusula, e isso pode te gerar um prejuízo. Né? Lembrando que o É contrato, factual. por ser um documento muito antigo, ele trabalha com. Ele tem um cabeçalho que tem uma informação que entrega a tua vida, né? Exatamente. Porque a parte Exatamente. primária de um contrato é teu nome, estado civil, Exato. CPF, RG, endereço, Tudo. telefone. Ou seja, tudo que você precisa para fraudar alguém está no cabeçalho do contrato. Você não Exato. precisa ler o resto. E a gente não tem essa segurança, né, no processo. Exatamente, exatamente. E você não tem esse entendimento, né? Justamente porque existe falta profissional para justamente lidar com essa situação, mostrar para o empresário que ele precisa criar um processo de gestão de dados dentro da empresa dele, como que ele vai fazer isso, os caminhos que ele vai seguir, como é que vai funcionar o descarte, etc. e tal. Hoje em dia, a preocupação maior, sem dúvida, são das empresas grandes, porque serão as primeiras a serem afetadas, porque tem uma Vazamentos. fiscalização, vazamentos, Estão uma aí as fiscalização, farmácias na Berlinda agora, né? mas nos próximos 5 anos, ou talvez até menos, essa realidade vai chegar para a grande massa, sem dúvida nenhuma, né? É E o os profissionais dia a dia. que estão preparados para lidar com essas necessidades para o futuro, com certeza vão sair muito melhor. Muito Com melhor. certeza. E esse ponto, né? Isso é trabalhar a inovação, né? Inovação não é somente tecnologia. A tecnologia é um meio para a gente trabalhar a inovação. A inovação, desde o início, o fogo era uma inovação em um determinado momento da história da humanidade, né? Mas não tinha nada a ver com uma tecnologia high-tech e tudo mais. Uhum. Então, assim, precisamos trabalhar e entender a inovação como um processo, né, de evolução, né, Sim. dependente ou não da tecnologia. Hoje muito dependente porque ela nos facilita, né, em vez da gente botar muita coisa. Como meio, né? Exatamente. Hoje é um como meio. Mas não é o fim. Exatamente. E aí as pessoas acabam pegando soluções tecnológicas como, né, a solução final, sendo que não. É esse ponto que você comentou, é o meio. Aí a gente pega muito na atividade quando a gente faz de inovação e aí a gente está nesse projeto lá, tem 50 negócios, né? E todo mundo chega dizendo que vai fazer o aplicativo de tal coisa. E aí a gente demora 2 semanas para convencer o cara de que ele não faz aplicativo de nada. Primeiro que ele não é desenvolvedor. Segundo que qual é o problema que ele resolve? É o problema que a gente tem que resolver. O aplicativo é a ferramenta. Exato. Sim. Né? Então assim, né? O marceneiro, ele não faz um martelo, né? Ele não faz um prego, ele não faz uma parede, ele faz uma casa, a parede faz parte da casa. Uhum. Né? O prego e o martelo já estão lá pré-prontos, mas é o meio para eu conseguir fazer a parede que vai fechar a casa. E assim, na TI a gente tem essa dificuldade, é igual quando você é de TI e diz que não usa computador em casa. Eu passei Ou durante então- tempo fazendo isso, guardando o computador em casa no final de semana. A pandemia foi que acabou comigo. Mas eu tive que trabalhar em casa. Todos dois. Aí, mas nunca gostei de trabalhar. E eu faço isso há 29 anos. Né? Mas eu nunca gostei de usar computador em casa. E então, mas como é que tu é de TI e não usa computador em casa? Tu já viu o marceneiro em casa? Vou fazer aqui um móvel. O Léo chega em casa no final de semana e diz, olha, Fazer uns contratos. fazer aqui uns trabalhos jurídicos da minha casa. O Naito vai dar aula, pô. Né? Assim, essa divisão ela precisa existir. A gente da TI foi estigmatizado com esse processo de que a gente tem que ser da TI o tempo todo, né? Assim, se você é da TI e não gosta de jogar videogame, você é estranho.
Já o Knight não é da TI e gosta da TI. Exatamente. Bem isso, né? Claro, daqui a pouco eu vou voltar para a pergunta que eu te fiz. Eu estava assistindo um vídeo ontem sobre 10, não sei se vocês viram, 10 profissões que o Fórum Econômico Mundial listou, né? Como sendo profissões para o futuro, ou profissões que serão muito requisitadas no futuro. Não tinha nenhum engenheiro, não tinha nenhum advogado, né? Spoiler. Mas tinha muita coisa sobre cibersegurança, dados, analista de dados, tudo quanto é tipo, um monte de profissão e dados na frente. Assim, eu fiquei até surpreso. E também coisas relacionadas à produção agrícola, alimentos, gestão de alimentos, produtos, algo nesse sentido. Eu achei muito interessante. E eu comecei a pensar sobre o meu trabalho, né, como advogado, né? Como o meu trabalho como advogado se relaciona a cada profissão dessa ou cada área dessa, né? E aí eu fui fazendo esse exercício. E é muito interessante você pensar isso, porque apesar de não ser uma profissão requisitada, né, advogado, por quê? Porque tem muito advogado, essa é a real, né? Tem muito advogado. Mas em algum nível essa profissão ela se relaciona com essas áreas que estão sendo muito requisitadas. Então, o fato de você ser de uma área ou ter uma graduação de uma área um pouco mais tradicional de pedagogia não significa necessariamente que você vai perder o emprego, que Pelo contrário, o modelo aqui é justamente esse. O Naito, como é de pedagogia, mas tem uma pegada com inovação e tecnologia, ele é um profissional que está aquecido no mercado. Exatamente. Por quê? Porque todas as áreas precisam. E aí, se eu pego um advogado que trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados e com segurança, Já ele tá. está na crista da onda do mercado. Porque eu preciso desse profissional. Se eu tenho um engenheiro que trabalha com tecnologia e inovação, ele está na crista da onda. Então, assim, a gente conversou muito disso no outro, falando justamente disso, de que, assim, não é a tecnologia, mas é o profissional que está envolvido com tecnologia. Porque o problema não está na tecnologia, né? O problema está na medicina, está na educação, está no direito, está na enfermagem, está na odontologia. O problema está lá. Né? E o profissional do futuro, né, que ele está entrando no mercado, ele precisa também estar atento a isso, né? Pô, na minha área, muitas vezes, e é muito duro, na minha área, a gente passa 2, 3, 4, 5 períodos estudando o processo civil que você termina, várias coisas já foram alteradas, muito daquilo que você estudou já não se aplica mais, ou se aplica de uma forma diferente. Quem estuda em virada de código, né? Antes era um código, agora um novo código. Caramba, um código inteiramente novo que eu não estudei, né? E esse tipo de virada ocorre muito no direito, né? E na minha visão, Em 866. exato, na minha visão, nós deveríamos estar acostumados a pensar no futuro, a pensar em inovação, a pensar nas necessidades da sociedade, como nós vamos resolver, as coisas que precisam mudar. E nós não estamos acostumados a isso. Mas Até hoje eu ainda escuto gente reclamando sempre que sai alguma coisa nova. Você imagina que vai ficar exatamente igual para sempre? Mas aí eu não sei se a impressão, o Nike vai poder dar uma opinião boa, porque ele tem uma galera lá estudando, que é assim, era só pra TI que tinha aquela frase de que, ó, vai ter que ficar estudando a vida toda. Porque tu é da TI e a TI muda todo dia. Exato. Mas tudo muda todo dia. Muda todo dia. Hoje cara. tudo tá mudando todo Eu dia. nunca entendi por que o direito tem um vadimeco. Por que o cara faz aquele livro daquele tamanho, pesado de carregar, a logística não é boa. Já Começa por aí. Já. Começa por aí. E assim, não tem um link, né, gente? Não tem o Bluetooth, não liga na internet. E a coisa atualiza e aquele tijolo que derrubou não sei quantas árvores, tá lá sem serventia nenhuma, né? Cara, isso Depois de 6 meses, às vezes tu pegou a virada depois de Tinha, 6 meses. sim, Né? sim. Eu na faculdade estudei Delphi, né? Aí, programação top da galáxia. Quando terminou, ninguém usava mais, né? Ninguém nem sabia. Eu fui falar com um aluno, falar com uma galera semana passada. Não, porque em Delphi. Professor, o que é Delphi? E não é mais, né? Então, assim, não adianta eu me apegar nele, né? Sim. Porque foi. Eu nunca entendi por que essa pegada do livro. E aí, assim, é a questão do conservadorismo do processo. Sim. Né? Que é assim, mas porque as pessoas aprendiam com os livros. Tá, mas o livro agora é digital, né? Agora você pega vi um cara brincando um dia desse que na casa dele, em vez dele colocar um monte de livro assim no fundo onde ele faz live, né? Ele vai colocar só um Kindle, né? Só um. Com todos os livros lá. Não, é bem essa pegada mesmo, né? Porque hoje quando
esse ponto que você comentou, né? Relacionado a ter que estar sempre correndo atrás. A educação, por um momento, a gente trabalhava conteúdo e não competência, né? Então, Legal. você tinha muito esse ponto que, assim, apesar de Delphi, que era assim, ó, o conteúdo é Delphi, sou capacitado em Delphi. Você não é capacitado em Delphi. Você é capacitado em programar. Independente de qual linguagem. Você consegue, né, se articular numa próxima linguagem, Java, JavaScript, C Sharp e tudo mais. Mas tá hoje muito mais vinculado em você construir competências do que você se ater a um conteúdo. Porque o conteúdo ele vai ser, ele vai se esfarelar com o tempo, né? De fato, né? Então, por uma questão tanto de tempo como também de atualização, né? Então, mas a competência não. Se você aprendeu a programar e você tem a lógica de programação, cara, é isso. Tu segue a vida. Perfeito, Inclusive, eu acho exatamente que todo isso. mundo tinha que ter aula de algoritmo ali desde da quinta série. Cara, Eu acho que tinha que ser disciplina padrão, que nem português, matemática, algoritmo, geografia. eu Hoje- apoio. Assim, eu não sei Uhum. programar, assim, eu sei coisa muito básica, assim, quando eu era jovem, quase não lembro mais nada. Mas nas minhas aulas, dou aula no curso de Direito, às vezes eu começo a falar sobre a lógica das coisas. Ou como as coisas foram construídas ao longo do tempo para chegarmos nesse resultado, ou como a lógica por trás dos procedimentos que nós estamos fazendo. E eu tento chamar a galera para pensar junto comigo nisso, né? E às vezes alguns alunos, professor, me dá só o conceito, pelo amor de Deus. Só o Mastigadinho, conceito, né? cara. Mastigadinho. Dá só o conceito, se eu passar aí a aula todinha levantando debate, não sei o que, a teoria tal do não sei o que, para no final é o conceito, professor, é o conceito que vão cobrar a gente. Não é. Putz, Né? não é. Essa é a diferença, né? Então, é aquele... E o aluno que pega a lógica, que captura a lógica, ele é capaz de entender ali aquele conteúdo, né? Estou usando aquele conteúdo, mas ele consegue transportar para as outras áreas do conhecimento aquela lógica e ele vai conseguindo dialogar, porque o direito é uma coisa só, a gente divide em disciplinas, mas é uma Exato. coisa só. Ele vai conseguindo fazer links entre as coisas. Nossa, fico maravilhado Uma quando os alunos fazem isso. Quando eu comecei a amar a questão de lógica e tudo mais, eu trabalhei muito e estudei muito nas disciplinas de filosofia e sociologia, né? E tinha antropologia também na época. E era maravilhoso porque, assim, a gente trabalhava as disciplinas e aí tem alguns casos que, assim, vamos falar sobre filosofia, vamos falar sobre Sócrates. Não é Sócrates, né? É tudo o conceito em cima que Sócrates trabalhava, em cima de diálogos socráticos, tudo mais. Platão, desde a base, né? Só que a gente quer trabalhar a filosofia de uma maneira como se fosse história ou como se fosse biografias. Sendo que a base da filosofia é a discussão. É a discussão. Se a gente põe em prática a filosofia dentro da disciplina de filosofia e não trabalhar biografias, aí sim a gente está articulando um raciocínio lógico. Que, cara, a principal pauta do raciocínio lógico é o quê? Questionamento. Como que qual é a pergunta quê, né? certa? Porque, assim, resposta eu te dou qualquer resposta. Mas qual é a pergunta certa para eu ter a resposta certa? Né? Então, trabalhar com paradigmas, tudo mais, essas coisas, né? É muito interessante a gente não somente pautar na lógica por si só, mas, cara, todo o contexto que existe em cima disso, né? Então, a gente acaba perdendo isso porque algumas disciplinas da nossa grade curricular Conteudistas, né? ficam no conteúdo e se enraizam no conteúdo e não nas competências que precisam ser trabalhadas. Inclusive, onde a gente tem mais dificuldade, que são nas de exatas. Né? Porque o pessoal olha e diz, matemática e física não muda. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Porém, a aplicação muda. Exato. E se eu não ponho a consciência da aplicação, eu só estou ensinando a procurar um X, eu sempre tive muito problema com procurar um X, apesar de ter feito um curso de exata, né? Mas eu sempre tive muito problema com X. Assim, né? Eu sempre achei que não era problema meu. Meu cérebro sempre analisou dessa forma. Ele perdeu o X, ele que procure, não buscar os outros. Né? Encontre e, assim, o X. E assim, eu fiz a minha grade na UFAC aqui, ela sempre foi assim meio... No início ela era muito Frankenstein, assim, então assim, eu tinha cálculo 1, 2 e 3. Aí eu tinha matemática elementar, álgebra linear, né? Mas eu não curti sistema de informação, Caramba, que é mais era bem voltado para pesado, gestão, né? Mas eu tive tudo isso lá, né? E eu sempre tive muito problema com o X. Até eu chegar na disciplina que chamava pesquisa operacional. Eu tinha feito álgebra linear,
sistemas, equação de terceiro Sim, grau, sim. x, y, z, né? Lindo lá. E eu não suportava aquilo, né? Porque aí eu não achava só um x, um cara tinha perdido um x, y e um z. Não contente, Não contente, perdendo um, não é bom. Mas vai chegar no ar, né? O alfabeto Aí inteiro. chegamos na pesquisa operacional e aí eu tinha um problema da área do dia a dia, tipo uma fila, onde quando eu resolvia, a partir do problema, eu resolvia uma equação lá, eu tinha o x, y, z que me dizia tempo médio, tempo máximo e tempo mínimo que o cara ficou na fila. Aí servia. Aí tinha um porquê. Entendeu o Aplicação. racional Nossa, isso aqui do algoritmo em si. eu vou conseguir colocar, né? Então, assim, eu acho que falta muito, assim, sair da bibliografia e do conteúdo e passar, ó, isso aqui, tu tá aprendendo porque serve para isso aqui. Uhum, uhum. E Aplicação vai prática. servir para outras coisas também, né? Sim. Então, é interessante você saber, né? Então, acho que muitas vezes, hoje nas disciplinas de cálculo, né? O Brasil teve um atraso muito grande quando a gente fala nas áreas de exatas, né? Mas é muito porque, para a clientela de hoje, é desinteressante como é ensinado. Uhum. Né? Para a clientela que a gente tem hoje, que tem um tablet, um celular na mão o tempo todo, eu ficar ensinando a somar, ele diz, mas o Google faz isso, né? Eu digo ali pro Google, quando a gente pesquisa 1 mais 1 no Google, ele já responde que é 2. Ele nem pergunta se eu estava querendo somar ou não, Sim. né? Porque ele subentende, pô, o cara quer somar aí. Né? Então, se eu não ponho a aplicação, isso é muito complicado no processo. Né? Sim. Então, assim, a criança lá na escola já está passando por isso agora. Né? Nesse momento a gente está aqui conversando e tem uma criança que está em algum lugar aí, pé da vida, porque alguém pediu para ela procurar um X. Sem dizer por quê, né? Ó, resolve 350 derivadas aqui, que é para tu aprender a fazer. Só pela nota. Não, e podia ser... Não, isso é para tu aprender a fazer. Podia ser que com um problema só que fosse passado, ele ia aprender a fazer, Uhum. né? Uhum. Porque ele ia ver a necessidade, né? Então, assim, não é a repetição. Né? Exatamente, quando ele entende, né? Quando o aluno ele entende, assim, uma aplicação prática daquilo que ele está fazendo, algo que relaciona com a vivência dele, com o dia dele, com o mundo ao redor dele, nossa, É o que a aula acontece, na educação, vira outra coisa. padrão, que é decora aí. É. Nossa. A Cara, tabuada, pesado, né? cara. Tu não precisa saber por quê, decora aí, vai cair na Sim. prova. Bom, Uhum. porque tu tá estudando por um único motivo, Uhum. passar na prova. Sim. Sim. Exatamente. Mas aí nós temos um pedagogo aqui. Ajuda, pelo amor de Deus. O professor muitas vezes tem esse pensamento. Sim, sim. Né? Eu estou dando aula porque aquele cara ali tem que tirar uma nota. Uhum. Uhum. Se ele não tirar a nota, quer dizer que ele não é bom. Às vezes ele é bom, mas não tira a nota. Sim. Exato. E aí a gente entra em outro viés que é o quê? Avaliação, né? Eu lembro que no meu primeiro ano que eu estava já como coordenador pedagógico da Coração de Maria, do Colégio Coração de Maria, eu tinha um professor de português, assim, a aula dele era fantástica, né? Ele conseguia dar uma aula fenomenal e tudo mais, só que ele chegava para mim e falava, Fábio, vou passar essa prova aqui, ó. Aluno meu, bom, tira 6. Porque minhas provas são pesadíssimas, né? E aí eu, na minha cabeça, ainda num pensamento tradicional, ainda sempre pensava, pô, professores bons dão provas difíceis e tudo mais, e aluno que tem que se esforçar. Só que, ao mesmo tempo, eu era professor e também, eu era coordenador e professor também. E quando eu fazia as provas, as minhas provas, elas não testavam o aluno. Né? Uhum. As minhas Uhum. provas, elas eram embasadas de acordo com a preparação que eu tive daquele bimestre. Uhum. Não faz sentido a gente fazer uma avaliação, um instrumento avaliativo para algo que ele não foi preparado. Uhum. Né? Não faz sentido eu preparar ele no nível 1, 2 e fazer uma prova no nível 3, 4. Uhum. É a mesma coisa, vamos fazer CFC para a gente conseguir tirar nossa carteira de motorista. Beleza, pá, bacana. Agora, nosso exame vai ser aqui na Avenida Paulista na hora do rush. Gente, faz a baliza aqui nesse espacinho que só cabe um fusquinha. Sim. E não cabe essa caminhonete que a gente está fazendo, que inclusive é a primeira vez que você está usando essa caminhonete. Cara, a avaliação ela passa por um período muito deturpado, que é o quê?
testar o aluno para algo que ele não está preparado, Uhum. sendo que a avaliação tem que ser feita de acordo com a preparação que o professor fez durante aquele período. Né? Uhum. É injusto com o aluno. Ele se sente esse tipo de enganado, avaliação. né? E é uma frustração válida, né? Sinceramente, Exatamente. é uma frustração muito válida. É aquela história, que é o meme na sala. Porque professor bom é aquele que... Na prova, qual é a distância do sol? Exatamente. É bizarro isso, né? E assim, a gente vê muito no professor. Essa professora da pesquisa operacional foi quando eu desencanei de sistemas, por exemplo. Era muito isso na prova, dentro da sala, era uma questão muito difícil de fazer lá, e ela dava um exemplo pesado e tal. Quando chegava na prova, então dizia, a prova é muito fácil. Mas não é porque a prova estava fácil, é porque a gente sabia fazer. Tu malhou pra caramba pra chegar naquilo raciocínio, naquele grau de abstração. O peso tava maneiro porque Sim. eu malhei, né? Exatamente. Né? É isso. É preparação. Sim. Né? A avaliação é só um momento para validar o que você aprendeu. Não é para testar ou fazer com que a pessoa sobreponha algo que ele não estava até então preparado. Né? Sim, sim. Não é para provar que ele não sabe, né? É pra eu Exatamente. saber o que ele sabe, né? É um viés muito punitivo a avaliação ainda. Né? Exatamente, né? Professor bom é aquele carrasco, né? Que cobra, que todo mundo tira 6, 5, né? Fica ali na berlinda para passar, né? Tem que se esforçar para passar. E educação não é necessariamente sobre isso, não é sobre isso, né? Sobre fazer o aluno sofrer. Já há muito tempo não é mais sobre isso. Educação é a jornada, né? A avaliação, ela pautava muito a questão assim, ó, você tem 4 momentos no seu ano para você provar que você vai passar de ano. Né? A prova do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, por exemplo. Só que a gente esquece da jornada. O quanto um aluno lá do que estava com uma dificuldade em português, matemática, conseguiu evoluir até o 4º ano. Né? E as provas, elas não têm que ser um impeditivo, elas têm que mensurar o aprendizado que ele teve e o desenvolvimento que ele teve durante todo esse tempo. E o aluno de hoje, ele fica esperto e ele começa a hackear esse processo. O meu enteado era muito assim, que era... Ele entendeu muito cedo uma coisa prática. Para eu ter uma avaliação, eu tinha 4 notas. Para eu ter uma nota de um bimestre, né? Sim. Então eu tinha que fazer 4 avaliações, fazer os exercícios do livro e tal. Mas se eu for para recuperação, é uma prova só. Não é? Matemática não é essa? Já. Se eu trabalhar só para recuperação, eu só estudo 2 vezes por ano. Para 2 provas. No máximo 3. Porque se eu for para final, eu faço 3 provas. Conteúdo pedagógico. Ao invés de fazer 16 avaliações, eu vou fazer 3 no máximo. Mas tem que garantir lá. Aí, a reta final. Mas aí o que aconteceu? Ele fazia isso. Né? E muito em casa, minha mulher é psicóloga, né? Não, porque tem aqui um TDAH. Não, eu acho que não. Ele joga tão bem ali o Counter-Strike ali, ele passa 4 horas olhando naquele negócio ali e ele não perde. Olha. Os reflexos dele estão muito bons. Aí nós chamamos no outro ano para dar uma conversa a respeito disso, que essa técnica, apesar de eficiente, né, não ajuda ele, né? Daí ele passou. O que ele fazia? Ele estudava um dia antes da prova. E aí o cara que é acima da média, dá 2 olhadinhas, vai fazer a prova. Exatamente. Que é a prova que vai só te testar. Isso aí eu sei. E ele vai e faz. Né? Aí daí então, agora ele tá passando por esse sacrifício. Aí você faz aquele paralelo. Vamos trabalhar metodologias ágeis? Pequenas entregas em sprints? Mas assim, eu não tiro a razão dele. Assim, entendeu como é que funciona o processo. Na pior das hipóteses, ele racionalizou, ele pensou no processo, né, como otimizar o tempo. Eu não tiro a razão dele. Tá com mais tempo para jogar, passa de ano. Ele entregou o que estava esperando dele. Não era ele passar? Se eu fosse chefe dele, estivesse numa empresa e ele me entregasse mais, com menos tempo... Não interessava como. Excelente, né? Não ia cobrar. Funcionário do mês, já tá lá. Mas aí a gente volta ao ponto da tempo. Você tem a empresa tradicional em que o funcionário eficiente é o que bate ponto. Né? Tá lá todo dia, é verdade. Chega cedo, sai tarde. Aí tu tem aquele cara que sai tarde sempre e tá sempre com as coisas atrasadas e a gente só consegue entender por quê. Né? Porque aí chegou outro cara, desenrola um negócio ali, que o cara demorou 1 mês pra fazer, o cara faz em 2 dias e ele continua saindo tarde. Não, ele tá fazendo outra coisa, outra atividade aí.
Ou então ele é Diferença muito entre ruim aí no processo aí. esforço e resultado. É. Você se esforça muito, mas traz resultado. Uhum, É exatamente. essa a diferença, né? E tem a questão de que a gente glorificou, né, que estar muito ocupado É uma coisa é excelente. excelente. Pô, esse cara aqui, ó, sai todo dia tarde aqui. Pô, esse cara aí dá o sangue pela empresa, né? Mas não entrega nada. Exatamente. Aí, ó, aquele cara ali é enrolado, a pessoa chega atrasado, sai cedo, mas não tem nada atrasado dele. Né? Então, assim, essa relação precisa ser feita, até pra gente economizar. Isso é economia pra empresa, Sim. Exatamente. né? Uhum, Porque o funcionário passa menos tempo lá, gasta menos energia, tem menos café, tem menos água, né? E se a entrega tá feita, Sim, né? sim. Então, assim, Rolou. tá resolvido o problema, mas é a questão do modelo de inovação em que que a gente precisa pensar na solução, no problema e na solução dele, né? E não só na solução, né? A gente precisa também tirar certos dogmas, certos preconceitos que a gente sempre carrega inegavelmente com a gente, né? Pensar mais nos problemas, nas necessidades, nos objetivos que a gente quer traçar nas nossas metas e aí a partir daí pensar nas soluções. Que é o que Porque move se o ficar mundo. atravessando esses preconceitos, esses dogmas, esses tradicionalismos assim, no meio disso tudo, não avança, né? Porque o que move o mundo é o problema. Solução não move o mundo. Porque depois que você resolve, você esquece, né? Resolvi. Eu não tenho mais que me preocupar com isso. Exatamente. Né? Solução é a zona de conforto. Resolveu, agora beleza. Né? O que move o mundo é problema. Exato. Mas, Fábio, conta um pouco do teu dia a dia. O que é que tu faz hoje na Gama? Hoje, meu dia a dia é atuando, né, liderando as equipes de educação, né? Então, agora a gente está fazendo tudo no que diz respeito a jornadas para capacitação e recrutamento de novos colaboradores para empresas. Então, por exemplo, Magazine Luiza gostaria de estar contratando novos funcionários, né, PCDs. Então, nós que construímos uma jornada para um perfil PCD, na qual a gente conseguisse capacitar tanto colaboradores que já eram internos, então que trabalhavam nas lojas e foram fazer essa capacitação em desenvolvimento, como também pessoas externas que a gente fez todo um processo, né, de triagem, uma pré-jornada e depois cair de fato para o treinamento e serem depois contratados. Então a gente faz todo esse trabalho de qual é a necessidade de fato do cliente, construir uma jornada que faça sentido, né? Eu falo que a gente constrói e tem que vender, a gente não vende cursos, né? A gente vende soluções educacionais. Porque é o quê? Legal. Qual que é o seu problema hoje? Eu preciso ter uma equipe com XYZ de competências e tais conhecimentos, né? Sejam eles de hard skills ou também até de fit comportamental, né? Eu quero uma pessoa nesse estilo de perfil. A gente faz todo um trabalho de triagem, de até capacitação, dependendo de qual que for o tema, para que a gente entregue as melhores pessoas preparadas para aquela vaga que está aberta em específico, né? Então, é bem nesse sentido. Qual é a sua necessidade? A gente vai buscar, se não tem essas pessoas no mercado, a gente vai capacitá-las dentro do perfil que vocês têm a necessidade. Quantas pessoas mais ou menos tu lidera assim na tua equipe? Eu lidero 10 pessoas. Né? Então, são 10 pessoas lá da qual a gente acaba conduzindo todos os trabalhos de educação. Né? Então, desde designers de aprendizagem, a equipe que cuida da experiência do professor e também a equipe que cuida da questão editorial. Né? Então, é uma Caramba, equipe... já pensou, sempre você tem que fazer como você falou, não é um curso, né? Uma jornada e tal, a partir de uma necessidade do cliente, sempre observando a necessidade. Cara, que sonho. Mas é uma parada assim, né, que a gente fala assim, eu gosto também muito de falar assim, a gente não tem eu não gosto de trabalhar com, eu tenho uma solução de prateleira, né? Mas a gente vai construindo um portfólio, um know-how, né? Então, conforme mais problemas vão surgindo, mais calejado a gente vai ficando. Então, vai ter um momento em que, nós já trabalhamos com um cliente que teve essa mesma dor, porém, obviamente, vai ter algumas particularidades que a gente vai precisar fazer algum tipo de reajuste. Então, a gente sempre vai capacitando de acordo com... E a equipe, ela está muito bem preparada para isso, para não tirar um produto da prateleira e ofertar para o cliente. Mas, assim, eu já tenho um know-how de soluções.
qual é a nova solução diferente que eu posso ofertar para esse novo problema? Porque tu não leva lá que tu quer um cara com treinamento X, tu leva o problema. Que a gente tava conversando, né? A gente volta a inverter a questão de pensar a solução para pensar problema. E aí vai acontecer do Wander ter um problema que é parecido com o problema do Léo, logo tu já resolveu esse problema pro Wander, o do Léo, Faz algum tipo por de lógica, pode ter um encaixe, por exemplo, o Léo tem uma equipe maior, tem uma equipe menor, mas a lógica para resolver o problema vai ser a mesma, né? Exatamente. Mas porque tu já resolveu esse problema, né? Assim, e o treinamento não é o problema, né? O Exatamente. treinamento é a solução para um problema. Se eu não entendi qual era o problema, eu não vou te treinar. A gente pergunta muito, porque às vezes o cliente já chega com a solução, né? A gente É, quer exato. Como é que um se treinamento lida assim, com assim, assado. Eu falei, tá. Aí a gente começa, Esse né? cara vai fazer o que lá? Então, qual que é o O que papel? você espera dele? Deixa eu falar com o líder dessa equipe, tudo mais. Aí a gente vai mais, opa, entendemos, e a gente faz uma proposta, né, de solução saquei. educacional, né? Porque necessariamente, e a gente já teve até casos da gente ter declinado porque não fazia sentido, né? Projetos assim. Então a gente não vai fazer uma coisa simplesmente por fazer, né? Tu Então, vai treinar uma pessoa, vai todo um know-how pra pessoa, pra ela chegar lá e... exatamente, né? Então, às vezes tem alguns momentos em que a gente acaba declinando por uma questão de não bater, né? Não, a gente quer dessa maneira, mas dessa maneira não funciona. Não, mas a gente quer dessa maneira. Então não vai rolar. Mas não vai funcionar e vocês vão dizer que não funcionou por minha causa, então pronto, já não vão nem fazer, que já fica Exatamente. resolvido. Caramba, cara. Eu Nossa, parei de desenvolver aqui, né? Minha empresa inicialmente era para desenvolvimento de software, né? Eu parei muito por conta disso. Não dá. Não dá para desenvolver porque o cliente chega com a solução na cabeça dele Exato. e qualquer coisa que não seja o que ele queria, para ele não resolve o problema. E a gente sabe que não vai resolver do jeito que ele está fazendo, né? Só que quando não resolver, a culpa é minha, né? Então eu prefiro que não seja. Então, mas eu vou achar alguém, vai lá. Eu até indico, se você quiser, eu indico alguém, né, tal, mas eu não faço, não desenvolvo software sem conhecer o problema. Exato. Faz um iFood aqui para mim. É meio que um costume, né, do mercado, assim, do empresário. Porque ele quer otimizar, né? Ele quer otimizar tempo e tal, e ele acha que para otimizar tempo é levar a resposta pronta, já tudo certo. Não, é isso aqui, só isso aqui que precisa. Só me entrega isso aqui que tá tudo certo. A gente corta essa reunião aqui de Mas 2 aí horas. a gente entende por que ele está com problema. Exato. E não vai acabar esse problema. Não vai. Não vai. De Porque forma ele não nenhuma. tá vendo qual é de fato o problema, né? Ele já tá. É igual o software, né? O cara, vou trocar esse sistema que a gente tá usando aqui porque esse sistema é ruim, porque eu não consigo o que eu quero. Exato. E o problema, 99% dos casos, não é o software, É processo. é o processo. Né? Tu não treina o funcionário, mas quer que ele dê o resultado naquele software. Não O vai dar funcionário, certo. eu passei 10 anos fazendo implantação de sistema, gestão de sistema no Estado, patrimônio, almoxarifado e compras. Né? Assim, com um ano que a gente começou a trabalhar, eu parei de treinar do sistema. Não, a gente vai treinar do negócio. Então, o cara do compras, ele tem que aprender 8666. Porque é isso aí o processo dele. Não adianta eu dizer, cadastre a tela de um pedido se ele não sabe por que tem que ter uma justificativa lá. Saquei. Né? Entendi. Então, não adianta. Né? A ferramenta, ela só está organizando a informação. Exatamente. Né? Mas Entendi. se eu não entendi da lei, eu vou fazer gestão de almoxarifado. Mas se eu não entendo de logística, se eu não entendo de curva ABC, se eu não entendo de estoque máximo, estoque mínimo, não vou. Eu vou fazer gestão de patrimônio. Não entendo de gestão de patrimônio, não sei como é que é a depreciação, não sei quais são os tipos de conta, não sei como é que é o movimento, não sei como é que é o registro. Não adianta ter sistema. Né? Não adianta ter software. Né? O treinamento, né? O software a não gente te imaginava ensina antigamente a era tua só. profissão. Exato. O software é a ferramenta para É ensinar como a mexer no profissão software. funcionar, né? Aperta nesse botão, naquele, faz isso. Realmente. Caramba, é muito diferente, porque quebra um pouco, assim, os paradigmas da educação, né? Porque você imaginar uma solução a partir de um problema e pensar numa jornada para conseguir capacitar as pessoas, assim, é bem diferente. A Assim. primeira vez que eu Bem vi isso diferente. do problema, eu disse, isso faz muito sentido na minha vida. Exatamente. Eu podia ter visto isso há uns 30 anos atrás. Alguém Quando podia ter ele me fala, dito né? isso. Caramba, realmente. Alguém podia ter me isso aí, dito isso há 30 anos atrás, mas né, vou fazer agora. Realmente. Nunca é tarde, né? Nunca é Eu tarde. acho que realmente, se Eu fosse descobri, sempre... eu descobri com uns 38, assim, que o que eu fazia antes não era errado, que eu fazia diferente dos outros, porque realmente era mais lógico. Né? Mas você sempre é a ovelha negra, né, do processo. Cara chato, a gente tá É aqui porque fazendo conversa sistema muito aqui. até com como as pessoas encaram educação.
né? Porque hoje em dia, e eu falo isso de pessoas comuns, né? Não pessoas em graduação, não, assim, meu avô, quando ele tá com um problema hidráulico lá da caixa da viatura, ficar mexendo nessas coisas, né? Ele vai aonde? Ele vai no YouTube. Uhum. Ele vai no YouTube, ele começa a procurar um vídeo, aí ele vai atrás de um site, aí ele começa a pensar, eu não tenho essa ferramenta, quais as ferramentas que eu posso utilizar. Mas percebe que ele fez todo o raciocínio a partir de um problema que ele tinha ali, ele tá tentando solucionar. E ele só fez por E causa do nessa problema. jornada, Ele nunca ia acordar de manhã e disse, como é que eu mudo o Exato, registro mas- de uma torneira? Ninguém acorda assim de Eu manhã. vou fazer Agora um a curso torneira quebrou. Puxa completo vida, para né? encanador. Vou fazer um curso completo de encanador, vou passar aqui um ano estudando para ser encanador. Pode Não, ser que uma hora eu precise arrumar um cano. Não funciona assim, a lógica não é essa. O processo educacional e de aprendizagem, ele parte de um pressuposto que a gente tem que ter um objetivo muito claro, né? E aí é onde parte, assim, óbvio, a gente pode aprender, que nem a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, né? A Bhaskara. O que é Bhaskara e tudo mais, onde está o X, tudo. Beleza, aprendi, mas assim, aprendi, compreendi, mas ó, o aprendizado, o processo de aprendizado por si só, ele tem que ter um objetivo muito claro e declarado. Aonde eu quero chegar com aquilo, né? E muitas vezes é um problema, né? Uhum. Problema de encanamento. Preciso aprender construiu todo desde maquinário ao processo e à entrega final para garantir que aquele problema não ocorra novamente, né? Porque também não é só solucionar aquele momento, mas fazer com que ele não aconteça novamente. E se acontecer de novo, você já sabe o que tem que fazer. É o processo educacional, né? Objetivos muito claros e declarados. E facilita muito para o professor em sala de aula, quando ele começa a dar aula assim, Nossa, pensando cara. no problema. Então, assim, a gente vai aprender Bhaskara, mas onde é que eu preciso dessa forma? Com Ah, certeza. pode ser usado para isso, 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 Nossa, isso, isso. Pode ser que você não vai usar nunca, mas tu sabe onde Cara, no usa. direito tem um monte de coisas assim, de aulas, de certos conteúdos. Quando você vai ver nos livros e tal, você não consegue ali sabe, um fio da meada. Cara, mas por quê? Assim, qual a influência disso? Qual a relação disso com a vida das pessoas? E um desses é hermenêutica, interpretação. Assim, todo professor odeia dar aula de hermenêutica. Porque é muito carregado de conteúdo, muito carregado de conteúdo. Denso, né? É denso, é realmente denso. E é sopa de letrinhas, assim. É um nomezinho para cada coisa, e aí envolve classificação, conceito e tal, e isso dá um nó na cabeça do aluno. Porque no primeiro momento o aluno, cara, pra quê? Assim, não faz o menor sentido eu aprender isso. Mas na minha visão, uma das partes mais importantes do direito, que é interpretação, é saber interpretar, que é um conhecimento não do direito, né? É um conhecimento do humano, né? Você, desde cedo, você precisa olhar ao seu redor e interpretar aquilo que ocorre ao seu redor. Quando eu chamo a atenção para isso, no iniciozinho, o pessoal, interessante, né? Então, isso aí só foi uma solução que um teórico encontrou para conseguir resolver esse problema aqui que ele tinha lá na Áustria, lá na Alemanha naquela época e tal, porque eles precisavam encontrar uma nova forma de interpretar essa norma aqui. A coisa muda de figura, entende? Então a gente parte de uma aula, ao invés de ficar só decorando conceito, conteúdo e tal, classificação, pensando no caminho, né? Interpretar o que é interpretar, como é que é interpretar, como é que o jurista brasileiro, o advogado, ele atua no dia a dia dele interpretando, quais ferramentas que ele tem à disposição para interpretar. Aí muda. Exato, né? A aula muda. Lá na Gama a gente tem um ponto muito importante que é talvez um dos grandes chamariz, né, do nosso processo educacional, é que assim, os nossos profissionais eles atuam também no mercado de trabalho. Nossa, muito Então, legal, assim, cara. uma coisa que eu sempre faço questão, tragam cases de mercado, né? Porque eu sempre falo assim, ó, você acabou de sair da sua squad semanal, tudo mais aí, para dar uma aula agora à noite para nossa turma. O que rolou no dia de hoje? Qual foi a dele de vocês? Né? Trazer essa proximidade, trazer cases, Sim. né? E aí a gente consegue tanto trazer alguns cases reais, mas algumas vezes a gente vai lá e constrói alguns cases simulados. É importante para que o aluno entenda, tá, beleza, temos um problema, esses são as regras do jogo, e como que eu vou poder construir uma solução dentro de tudo isso que eu aprendi para essa entrega que está muito evidenciada o que é obrigatório de ser realizado, né? Então, nossa, isso desperta assim os uma alunos diferença assim que que eu sempre fiz aqui, que assim, a gente tem o professor profissional,
Tipo, você chega numa universidade federal, você tem professores profissionais. Até 2012, inclusive, eles não podiam nem ter uma empresa, eles não podiam nem ter uma patente. Você tem a obrigação de pesquisar como é que o mundo vai ficar melhor, mas tu não pode ganhar dinheiro com isso, porque faz vergonha você ficar ganhando dinheiro com isso. Qual é a motivação que você tem? Na É. biblioteca, né? Descobre Nenhuma. na biblioteca. Né? Mas aí tem uma diferença entre ter profissionais e professores. O cara primeiro é profissional. E aí ele também é professor. Né? Então, assim, ele está no mercado. Né? Eu dei Exato. aula de gestão dei aula há muito tempo de gestão de projeto. Aí você pegava lá PMBOK. Porque estava na emenda, que tinha que dar aula de PMBOK. Exato. Quem vocês conhecem que já aplicou todas aquelas planilhas do PMBOK na prática, num projeto da vida real? Você chegou, aí você fez Da um termo vida de real. abertura, aí todo mundo estava lá presente, você dividiu todas as responsabilidades escritas lá na planilhinha, você acompanhou no project, né? Todas as execuções, tudo acontecendo como estava lá no papel, né? As atribuições, você fez uma matriz de risco, todo mundo estava lá, você já mitigou os problemas. É muito bonito. Mas na hora do incêndio, ninguém lembra da planilha. Né? Então, assim, ó, gente, isso aqui é importante, tem uma lógica de estar aqui, mas na vida real acontece isso, isso e isso. E aí a gente para de usar a PMBOK e vai fazer ágil. Né? Vou fazer Scrum. Mas é mais volátil, né? Digamos assim, né? Porque o problema é volátil. Exatamente. O Ele problema não vai ficar olhando para minha planilha para ver onde É. que ele vai se encaixar. É importante ter as responsabilidades macro, né? Assim, É. ó, eu sou responsável por isso, 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 né? Agora, o detalhamento, hoje, muitas vezes, agora acaba E caindo. o cronograma da gestão, por exemplo, de projeto tradicional, ele é muito engessado, né? Então eu sei exatamente que o Léo tem tal coisa para fazer, começa dia tal e termina dia tal, né? Só que, como só termina dia tal, esse dia tal pode ser daqui a 2 meses. Eu só vou perguntar pro Léo se tá ok não daqui a 2 meses. Porque se eu chegar antes, Sim. o Léo olha para mim e diz, tô no prazo. Uhum. Né? É igual a Oi, né? Ó, o serviço vai ficar pronto em 48 horas. Falta 30 segundos para acabar as 48 horas. Se você ligar lá, ele diz, ainda não passou as 48 horas. Em 30 segundos eu ainda posso resolver o seu problema. Né? Então, assim, quando você pega o ágil, não, todo dia eu tô lá. E aí, Nath, como é que tá? Uhum. E aí, como é que foi ontem? Tá faltando alguma coisa? Ele Sim. pode te ajudar? Tem todos os rituais, né? Todo dia. Né? Então, assim, Sim. qual é o meu tempo de atraso? Um dia. É tentar desbloquear ao máximo o backlog lá. É, tem que andar. A fila não dá lá. Show! Excelente. Esse podcast foi bom, hein? Putz, grila. E até Eu ia aqui até. Bom, pessoal, estamos encerrando aí mais um episódio. Muito obrigado, viu, a participação de vocês. Foi uma honra, um bate-papo excelente. Dê o teu recadinho final, né? Dicas, sei lá, onde as pessoas podem te encontrar. Se você quiser ser encontrado, claro. Importante perguntar. Exato. Porque eu sempre falo isso, onde as pessoas podem te encontrar, diga seu Instagram, e às vezes a pessoa nem quer, tipo, não, cara, eu não quero. Diquinhas finais, né? Primeiro, contatos. Então, vocês podem me achar em qualquer rede social, né? Fábio Naito. Então, Instagram, LinkedIn, tudo mais. Vocês vão sempre encontrar com o Fábio Naito. Dicas finais aí, né? Alguns dizeres, né? Não me preparei aqui, né? Mas acho que um ponto bem importante, né? Assim, eu sempre gostei de estar trabalhando com isso, né? Apesar de educação seguir uma estrutura rígida, precisa ter coragem de fazer diferente, né? Eu acho que aí a gente não precisa brigar por isso, a gente não precisa bater no sistema e tudo mais. Obviamente a gente sempre vai confrontar o sistema em alguns aspectos, mas assim, o objetivo principal é sempre os alunos. Então, acho que um dos pontos mais importantes é entender quem é o aluno, como que a gente pode solucionar, de fato, e melhorar a experiência de aprendizado do nosso aluno, e para que ele, de fato, faça uma vida e construa uma vida, não necessariamente profissional e de carreira e tudo mais, mas ele como cidadão e como um todo. Né? Uhum. Acho que entender quais são as necessidades do aluno, como que eu, professor, deixo de ser um conteudista para ser um facilitador do processo de aprendizado. E aí, o seu plano de aula que você fez numa turma pode não dar certo em outra turma.
e tudo bem, eu acho que esse é um dos principais papéis, é onde a gente tem que não cair na zona de conforto, né? Então, porque chega um momento em que a gente já tá tão calejado de dar aquela mesma aula que sempre deu certo, né? E a gente não vai querer mudar. Mas, cara, o mundo tá mudando, né? Então, observar quais são esses pontos de intersecção de aonde a minha experiência pode entrar junto com uma inovação que eu posso estar trazendo aqui. Então, tragam sempre esse ponto de desconforto, não busquem um ponto de conforto, busquem um ponto de desconforto para solucionar problemas das principais pessoas que a gente precisa estar trabalhando, professores que são os nossos alunos, né? Então, eu sei que a gente responde para chefes, aí, coordenadores, aí, Aí, coordenadores. mas, né, o nosso principal alvo, né, o nosso principal público aí são os nossos alunos. Então, se a gente não faz um bom trabalho para os nossos alunos, a gente está fazendo um bom trabalho de professor. Realmente. É Realmente. isso. Vander. Então, para fechar, uma dica boa aí é que hoje a experiência do cliente é a coisa que mais resolve problema, né? Como é que eu me relaciono com esse cliente? E o aluno, dentro de qualquer escola, seja ela privada, pública, ele é um cliente. Ele está recebendo um serviço, né? Eu quero dizer, é público, mas o público é pior, porque todo mundo está pagando, né? No público é uma conta grande, porque todo mundo está pagando, né? Lá no particular é só você pagando o seu, né? Então você tem que responder só pro teu pai, que paga pela escola, né? Então, mas o cara que está na escola pública, ele tem que responder pro país todo, né? Porque todo mundo está pagando a escola dele lá. Mas também o professor que está entregando o serviço tem que pensar nisso, né? Que todo mundo está pagando o salário dele para ele entregar isso. Eu acho que esse pensamento de experiência do usuário, se aquilo ali, né? Lá na disciplina de História, Geografia, Matemática, seja do que for, não tiver um contexto pro dia a dia dele, ele realmente não vai estar interessado. E hoje, né, uma coisa prática para a gente ver é que, assim, uma das poucas coisas que não mudou dos anos 40 até hoje é a sala de aula, né? A sala de aula é exatamente igual. Tem um quadro Enfileirado. com cadeiras, uma pessoa em pé na frente, as pessoas enfileiradas ali, né, organizadinhas. E tem alguma coisa errada nisso, né? Porque todo o resto mudou, né? Então, assim, todo o processo mudou, mas a sala continua sendo essa. E a gente, professor dentro da sala, é que tem que começar a fazer diferente, porque a mudança só vem do professor. Né? Lembrando que nos cursos que formam professores, isso ainda não é feito. Né? Então, assim, os cursos de pedagogia, em seu quadro geral, hoje não tem no professor, para esse ambiente novo, ele ainda tem no professor para a sala de 1940. Exatamente. Né? Então, assim, essa preocupação dá resultado, e assim, se você for uma escola particular e você tem essa preocupação, você vai crescer. Porque naturalmente o cliente acha, né? Pela diferença. Né? Eu entrego um serviço melhor, logo eu vou ter mais cliente. Ponto. Né? E eu não estou falando de preço. Eu posso até cobrar mais caro. Mas meu serviço é melhor. Diferencial. Então, assim, o cara vai pagar. É proposta de valor. Eu tenho um valor maior. Então, acho que a gente tem que pensar muito educação nesse modelo, de como é que eu penso que cada aluno é uma história. Né? Plano de disciplina tem uma coisa complicada, porque cada turma também é uma história, né? Exato. Então, assim, não dá para ficar tentando usar o mesmo plano, né? É o conceito de loucura do Einstein, né? Tentar ter resultado diferente fazendo do mesmo jeito, né? E a gente faz essa loucura há muito tempo, né? Então, acho que a gente tem que dar uma pensada melhor nisso. Na experiência desse usuário aluno e da gente, que a vida de professor também melhora quando a gente faz isso, dá uma animada boa. Sim, isso é verdade. Bom, muito obrigado, pessoal. Agradeço aí nossos telespectadores. E aí, fique antenado aí na nossa grade, que agora tá certinha, né? Toda sexta-feira, às 16 horas. Então, próxima sexta-feira tem episódio também. Acompanhe. Toda sexta-feira, às 16 horas, no canal do YouTube da Uninorte. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.